Pela primeira vez, o dono do Chivas, Amaury Vergara, falou sobre o rompimento com a Televisa. Vamos ouvir a seguir uma conversa interessante que ele teve com a Forbes. Fiquem aqui comigo e não saiam daí, porque está muito bom o que disse o dono do rebanho. Sou Jesus Bernal e agradeço a todos vocês pela atenção. Obrigado por estarem aqui para conversar sobre as novidades. Com relação ao time do Chivas, vem aí o clássico Tapatio e eu convido vocês a irem ao Caliente MX para apoiarem o rebanho sagrado. É tão fácil quanto clicar no link que deixo aí embaixo no comentário fixado e aproveitar o bônus de boas-vindas. Com isso, vocês têm o bônus direto na sua conta e podem usá-lo para o jogo deste sábado. Já sabem, Caliente MX, cliquem no link que deixo aí embaixo no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar este vídeo com as últimas notícias do Chivas. O dono do Chivas, Amaury Vergara, quebrou o silêncio. Ele quebrou o silêncio. Muito se falou e muito se comentou sobre o que o dono do rebanho sagrado fez na época ao se separar da Televisa. Uma situação que aconteceu 2 vezes no passado recente, e a segunda foi a definitiva, a número 1, quando na época criaram a plataforma Chivas TV. Vocês se lembram? Depois decidem voltar e posteriormente chega a Amazon Prime Video e dizem adeus para sempre à Televisa. Em uma entrevista que deu para a Forbes, Amaury Vergara explica todo esse assunto e acreditem, vale muito a pena ouvir. Vamos ouvir o que disse o dono do Las Chivas sobre o porquê e como ele se separou da Televisa. Vamos ouvir o dono do Guadalajara, Amaury Vergara, falar sobre esse assunto. Posso te afirmar que foi bem sucedido em vários aspectos. Primeiro, simplesmente porque nos emancipamos da forma como os contratos televisivos eram feitos no México, que eram completamente leoninos e totalmente vantajosos para eles. Para te dar um exemplo, há um momento do Chivas, da sua história, de todas as partidas, do material visual ao qual não temos acesso porque não nos pertence. Para te dar um exemplo, e eu acho que um time como o Chivas tem que ter a capacidade de oferecer aos seus torcedores um conteúdo, uma transmissão de futebol, na medida do possível, digamos, imparcial. Que você, como torcedor do Chivas, não sinta que tudo está contra o seu time, que possa aproveitar o futebol. E era assim que nos sentíamos antes de começar a Chivas TV. Um dia meu chefe me disse: "Ei, o que você sabe sobre streaming?" Estou te falando de praticamente 10 anos atrás. A Netflix ainda era algo novo, ainda não existiam todos os produtos que hoje em dia já podemos aproveitar em streaming, e muito menos você pensaria em transmitir algo ao vivo. Não, eu dizia: olha, o esporte está apenas começando a entrar no streaming. Não é algo que ainda esteja consolidado, mas se tivermos que fazer, fizemos e em 42 dias montamos a plataforma da Chivas TV. Havia fornecedores como, por exemplo, todo o back-end da plataforma, o motor de streaming, que nunca tinham feito uma transmissão das magnitudes que nós estávamos fazendo. Éramos os primeiros e havia olhos de toda a indústria do esporte vendo o que acontecia com Chivas, como um dos primeiros times com sua própria plataforma de streaming na história do futebol. Já tinham existido outros canais, digamos, outros times europeus que tinham seu próprio canal, mas nunca tinham se atrevido a fazer transmissões ao vivo de tanta magnitude como a que fizemos. Evidentemente, no começo foi muito difícil para nós, mas conseguimos superar as adversidades. E a Chivas TV, eu acho que mudou completamente a visão do consumo até hoje, mudou o status quo de como se assiste futebol no México. Agora já existem mais provedores de serviço de transmissão e isso, eu acredito, fez com que o futebol mexicano se diversificasse. Ainda acho que estamos em uma transição que para mim não é totalmente ideal.
Eu acho que precisamos chegar a um ponto em que você, como torcedor, contrate um único serviço e possa assistir a todo o futebol. Eu penso que isso é o melhor para o torcedor. Não estou totalmente satisfeito que um torcedor, para assistir ao Chivas, tenha que contratar 5 serviços diferentes. Não é o que eu penso que seja o ideal para o torcedor, mas definitivamente mudou a forma. Hoje em dia não fazemos apenas um acordo, fazemos muitos acordos. Somos o time mexicano mais assistido em todo o mundo, temos mais de 50 países onde o Chivas é transmitido, ou seja, um mexicano na Ásia pode assistir ao Chivas, na África pode assistir ao Chivas, na Europa pode assistir ao Chivas, e isso foi graças ao projeto da Chivas TV. Bom, em outros assuntos, o América. Ontem, o time do América perdeu para os Bravos de Juárez. O América acabou perdendo para os Bravos de Juárez por 2-1. Gol nos últimos minutos que deu a vitória para o time dos Bravos. E com isso, o Juárez começa a subir na tabela, enquanto o América também começa a ficar fora de qualquer possibilidade. O time do América começa a ficar para trás. Não conseguiram, o gol saiu aos 93 minutos. Tinham acrescentado 6 minutos e já não conseguiram fazer muito mais. Então, parabéns para o Bravos, que deixou o América ali caído, estirado, triste, irritado. Depois do que foi essa partida da 9ª rodada no futebol mexicano, já foram disputadas todas as partidas, com exceção de Chivas contra León. Agora sim, vamos ver como fica a tabela geral para o que vem a seguir, que é justamente a 10ª rodada. Como está por enquanto a questão da tabela de posições, e vamos ver isso a seguir. Cruz Azul é o líder com 22 pontos, seguido pelo Toluca com 21. Chivas tem 18, depois vem Pachuca e Pumas logo atrás com 17 e 16. Mesmos pontos que o Atlas, que já é o 6º. Monterrey é o 7º com 13 e Tigres 8º com 13. O América, por enquanto, está fora da zona de liguila com 11 pontos. Então, por enquanto, é assim que o torneio caminha. Chivas, é preciso lembrar que ainda tem pendente o jogo contra o León, que não foi disputado nessa semana, por causa do Clássico de Lendas que foi jogado no estádio Akron. Então, só vai se igualar no dia 18 de março e, por enquanto, o rebanho já pensa no que será o seu jogo contra o Atlas neste fim de semana. Que, justamente falando do Atlas, o time rubro-negro ontem venceu os Xolos de Tijuana por 2-1. 2 gols de Alfonso Ponchito Gonzalez sobre a equipe dos Xolos que marcou. O filho do Louco Abreu, Diego Abreu, foi quem fez o gol de pênalti para diminuir para 2-1 a favor dos rubro-negros. Então, não chegam tão mal para o clássico. Essa é a realidade. 2 pontos atrás do Chivas, com um jogo a menos para o Guadalajara, volto a destacar que o Chivas tem um jogo a menos para esse compromisso. Me parece que o duelo vai ser difícil. Vai ser um bom jogo entre as duas equipes e, além disso, vai ser interessante ver o que acontece em campo. Eu acho que também para o Atlas tem uma pontinha de ressentimento pelo 4-1 do torneio anterior, a goleada que o Chivas deu nos rubro-negros. Então é isso, vamos ver para onde esse jogo vai nos levar neste fim de semana. Se vocês quiserem ir ao treino e pedir fotos e tudo mais, hoje é o último dia. Hoje é o último dia que vocês podem fazer isso. A sessão de treino acabou de começar e eu sugeriria que vocês chegassem por volta do meio-dia, mais ou menos, no treino dos Chivas. Essa seria a minha sugestão. Com isso, vocês podem ver os jogadores e pedir alguns autógrafos. Na verdade, eu acho que realmente vale muito a pena essa situação. E amanhã já é mais difícil porque eles vão treinar à tarde. O ônibus entra nas instalações do Verde Vale e é um pouco mais complicado que algum jogador saia para atendê-los. Então, minha sugestão é que vocês vão hoje. Deem uma passada hoje. E se quiserem, fotos ou autógrafos com os jogadores do Chivas.
Já para terminar, lembrar a todos vocês que neste sábado acontece o clássico Tapatio. O duelo está marcado para as 7 da noite, horário do Centro do México, e vocês vão poder assistir pela tela da Televisa. Para os Estados Unidos e Canadá, o jogo será às 8 da noite, horário do Leste, e às 5 da tarde, horário do Pacífico. E também será transmitido pelas plataformas da Televisa e Univision. Imagino que provavelmente vão passar também no ViX Plus, talvez na TUDN. Em alguma dessas, vocês podem assistir tranquilamente. Por aqui encerramos este vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem se inscrevendo, comentando, compartilhando, dando like e a gente se vê na próxima. Eu sou Jesus Bernal. Até saiu.